Faremos a leitura do verso 3 até o verso 1 Pedro. Faremos a leitura do versículo 3 até o versículo de número 7. Diz assim a palavra do Senhor. Ação de graças. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último dia, no último tempo. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra essa que é viva e que é eficaz. Palavra essa, ó Deus, que tem poder para transformar corações, para confortar, para consolar. Deus, a Tua palavra por si só, ela fala, ela é clara. Não precisa, ó Deus, que ninguém a exponha, porque ela é perfeita já. Mas Deus, nós oramos para que nesse momento o Senhor me esconda atrás da Tua cruz. O Senhor retire de mim toda soberba, toda arrogância. Que o Senhor, somente o Senhor apareça. A Tua palavra, Deus, venha ser exposta com fidelidade nessa manhã. Que o Senhor possa desvendar os nossos olhos, para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei, da Tua palavra. Essa, Deus, é a nossa oração em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Podeis assentar? Queridos, o sofrimento, ele está por todos os lados e o sofrimento, ele é inevitável. Quando nós abrimos os nossos celulares nas notícias, a gente vê que diariamente pessoas estão sofrendo. Pessoas estão sofrendo por uma doença, por uma enfermidade ou por alguma tragédia que sucedeu em sua casa, em sua família. Quando nós olhamos os noticiários do dia a dia, nós vemos tragédias o tempo todo acontecendo. Seja aqui no nosso país, seja em outros países, pessoas estão sofrendo todos os dias. O sofrimento na nossa vida é assim. É inevitável e ele está para todos os lados. Basta nós sairmos na nossa rua, na nossa vizinhança, talvez alguém esteja nesse momento sofrendo. O sofrimento é inevitável, meus irmãos, nesse mundo. Só que é tanta tragédia que os noticiários não dão conta. É tanto sofrimento nesse mundo que os noticiários não têm competência de divulgá-lo todos eles. São muitos que nós nem sabemos. É isso. É sofrimento para todos os lados. E o sofrimento está por todos os lados que, ao nós depararmos com as notícias, às vezes essas coisas nem mais nos espantam. Nem mais nos chocam mais. Porque a gente está o tempo todo sendo bombardeado por notícias mostrando o sofrimento das pessoas constantemente. E é isso, meus irmãos. O sofrimento, ele não chega para alguns. Ele chega para todos. Seja você servo de Deus ou não, o sofrimento, ele chega para todos. Se ainda não experimentou, em algum momento você vai experimentar. Porque o sofrimento, ele é para todos. E à medida que a gente vai aumentando a nossa compreensão da Bíblia, a gente vê que esse tema do sofrimento, ele perpassa por todas as Escrituras. A gente começa a olhar o relato de Gênesis e a gente vê ali o primeiro relato de como o mal e o sofrimento entraram no mundo. Mais adiante, no livro de Êxodo, nós vemos o povo de Israel sendo escravizado pelos egípcios. E aquele
povo sofreu, teve muito sofrimento naquela terra estrangeira, sofreram por diversos anos. Quando nós chegamos nos livros de sabedoria, especialmente os Salmos, nós vemos ali os relatos dos salmistas o tempo todo de lamento, de tristeza, de sofrimento, de desespero. Eles botando para fora a angústia que o sofrimento causava. Quando nós olhamos para os profetas, nós vemos Abacuque, Jeremias, falando o tempo todo do sofrimento, das dificuldades da época em que eles estavam vivendo. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vemos o livro de Hebreus e essa carta de 1 Pedro, mostrando o quanto o sofrimento está para todos os lados. Mas por meio dessas cartas nós somos encorajados a como lidar com o sofrimento. Essa carta de Pedro, ele escreve para os irmãos que se encontravam na Ásia Menor, hoje conhecida como Turquia. E esses irmãos estavam passando por uma intensa perseguição. E essa intensa perseguição estava causando sofrimento, dificuldade àqueles irmãos. E Pedro então escreve essa carta para encorajar esses irmãos que estavam sendo perseguidos. Pedro estava encorajando aqueles irmãos no meio da dificuldade, no meio do problema, no meio das aflições. Pedro escreve essa carta aqui especialmente para ajudar aquelas pessoas em meio ao sofrimento a passar com alegria por todo esse sofrimento, a passar alegremente por tudo isso. Mas é isso que eu quero falar com você nessa manhã, sobre o sofrimento. E o tema dessa mensagem é alegria em meio ao sofrimento. E como é que nós podemos ter alegria em meio ao sofrimento? Por que nós devemos nos alegrar em meio ao sofrimento? Em primeiro lugar, nós devemos nos alegrar em meio ao sofrimento, em meio às dificuldades da vida, porque nós somos regenerados. Nós fomos regenerados. Observe o versículo de número 3. Pedro, ele começa louvando a Deus, ele começa com uma doxologia. Ele começa: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou. Pedro começa essa carta louvando ao Senhor porque Ele é misericordioso, porque Ele graciosamente nos salvou. A história das Escrituras é a história de Deus indo ao encontro do seu povo para salvar, para restaurar, para regenerar os eleitos. Deus vai ao nosso encontro para nos salvar, para nos regenerar. E nós vemos aqui que Pedro está louvando justamente isso, o fato de que Deus foi ao nosso encontro e nos regenerou. E, meus irmãos, o que é regeneração? A regeneração é um ato sobrenatural de Deus, que Deus realiza no crente, uma obra sobrenatural, de nos tornar, então, novas criaturas. Criaturas, então, restauradas, refeitas. Regeneração não é você apenas melhorar intelectualmente, é apenas uma área da sua vida. Quando você é regenerado, você passa a ser regenerado em todas as áreas da sua vida. Embora ainda você seja pecador, Deus então lhe concede uma nova vida e regenera seu aspecto moral, social. Deus regenera o homem como um todo. A regeneração não é uma obra superficial, não é uma obra momentânea, é uma obra para sempre. É uma mudança que atinge e nos faz novas criaturas. Deus remove o nosso coração de pedra e nos concede então um novo coração, um coração de carne. A regeneração, meus irmãos, é a concessão da vida que Deus nos dá. Nós estamos, por natureza, mortos em nossos delitos e pecados. Mas quando o Senhor vem ao nosso encontro e nos regenera, Ele nos traz, então, a vida espiritualmente.
E nós somos então transformados, nós somos então reconciliados com o Senhor. E Pedro está alertando esses irmãos que eles deveriam ter alegria em minhas provações, porque eles foram regenerados. E por agora eles serem uma nova criatura, por agora eles terem sido regenerados, eles agora têm uma viva esperança. Eles têm uma esperança pela qual eles podem viver contentes e alegres nesse mundo. O texto vai dizer claramente que nós somos regenerados para uma viva esperança. Quando Deus te regenera, quando Deus te transforma, Ele concede a você uma esperança pelo qual você pode viver nesse mundo. Porque, meus amados irmãos, aqueles que vivem sem Cristo, eles vivem sem esperança nesse mundo. Eles vivem sem expectativa. Eles vivem de maneira pessimista. Não é isso que o apóstolo Paulo escreve lá em Efésios, capítulo 2, versículo 12, quando ele diz assim: naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. O homem sem Deus é um homem sem esperança. Quando nós estudamos história na antiguidade, os historiadores dizem que uma nuvem escura cobriu o mundo da época. Filosofias tentaram apaziguar essa desesperança na época. Foi o estoicismo, os epicuristas e tantas outras, o neoplatonismo surgiu para tentar aliviar o sentimento de desesperança na época. Mas nenhuma dessas filosofias conseguiu trazer esperança ao povo. Religiões também foram criadas para trazer esperança, mas também não traziam esperança. Porque, meus irmãos, fora de Cristo, fora da pessoa do nosso Redentor, não há esperança. É no cristianismo, é na pessoa de Cristo que nós encontramos a verdadeira esperança para viver nesse mundo. Cristo é a nossa esperança. Por isso que nós somos regenerados para uma viva esperança. O cristianismo, meus irmãos, é essa religião que traz esperança a esse mundo, viu? E essa esperança, ela é viva. E ela é viva e segura, porque Cristo ressuscitou dentre os mortos. Porque Cristo completou a sua obra lá no Calvário, ressuscitando ao terceiro dia. É que essa esperança é viva e é segura. Então, meus amados, essa esperança que nós temos hoje, ela é segura porque o nosso Redentor ressuscitou. Nós não servimos a um Jesus Cristo de parede, a um Jesus Cristo morto. Nós servimos a um Jesus Cristo que ressuscitou ao terceiro dia e vivo está pelos séculos dos séculos. E a nossa esperança está nisso, que Cristo ressuscitou e nós temos a verdadeira esperança. E ele vai dizer mais: além de nós termos uma viva esperança, nós temos uma herança. Basta você ver aí, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, está reservada no céu para vós outros. Além da viva esperança, nós temos uma herança. E essa herança que o Senhor nos concede, ela tem 3 características. Ela é incorruptível, ela é sem mácula e ela é inacessível. Quando nós falamos que ela é incorruptível, nós estamos dizendo que ela não apodrece. Essa herança que nós temos guardadas nos céus, ela não se deteriora. Segundo a lei da termodinâmica, tudo aqui nesse mundo sofre uma deteriorização. Tudo com o passar do tempo vai se deteriorando. Vai envelhecendo aqui, enferrujando ali. Mas a herança que nós temos no céu, ela não é assim. Ela não se deteriora. Ela permanece incorruptível.
todo sempre. Além disso, ela é sem mácula. Essa herança que nós temos no céu, ela não tem sujeira nenhuma. Ela é imaculada. Essa é a herança que nós temos e ela é imarcessível. Ela não se altera, ela não muda. E aqui nós podemos pegar um exemplo de uma rosa. Quando o autor ele pega a ideia de que a nossa herança é imarcessível, ele quer dizer, mostrar para a gente que é algo que não se altera. E a gente poderia pegar o exemplo de uma flor, de uma rosa, por exemplo. Quando ela brota, no seu esplendor, ela fica aquela planta belíssima, linda. Mas com o passar do tempo, ela vai se alterando. Ela vai perdendo aquela beleza que ela tinha. Mas a herança que nós temos no céu, ela é imarcessível. Ela não se altera. Ela é como uma rosa que permanece o tempo todo na sua beleza, no seu esplendor. Essa é a herança que nós temos. É por isso, meus irmãos, que diante das aflições, diante dos problemas, das dificuldades que a vida nos coloca, nós devemos nos alegrar. Nós devemos nos alegrar pelo fato de que nós fomos regenerados por Deus. E que Deus, na sua infinita graça, nos buscou, nos regenerou, nos salvou. E nos possibilitou viver nesse mundo caído, corrompido pelo pecado, uma viva esperança. E ainda nos promete uma herança gloriosa como essa. Por isso, em minhas dificuldades da vida, estiver passando por problemas, por situações adversas, lembre que você recebeu o melhor presente de todos. A salvação, a regeneração. E é isso que nós devemos nos apegar. E o versículo 5, Pedro vai dizer que nós somos guardados pelo Senhor. O Senhor nos guarda o tempo todo. Pedro utiliza um termo militar aqui no original. Vai dizer que o Senhor se acampa como uma sentinela, nos protegendo, nos guardando a nossa vida. Então, diante das dificuldades da vida, se alegre nesse fato de que você foi regenerado, de que sua vida está sendo guarnecida pelo Senhor dos Exércitos, pelo Deus Todo-Poderoso. Mas em segundo lugar, por que é que nós devemos nos alegrar em meio ao sofrimento? Em segundo lugar, porque nós somos purificados. Veja aí o versículo de número 6. Diz assim: nisso exultais, embora no presente, por um breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Esse versículo 6, ele começa fazendo nisso exultais. Ele está dizendo, nisso vocês devem se alegrar. Mas nisso o quê que vocês devem se alegrar? Nisso que eu acabei de falar com vocês. Vocês devem se alegrar nisso. E que vocês foram regenerados para uma viva esperança e que agora vocês têm uma herança. E vocês devem se alegrar nesse fato. Só que presta atenção. Aí Pedro faz um alerta. Presta atenção. Porque nesse presente século, nós vamos ser provados e vamos passar por dificuldades. Ainda que elas sejam breves, momentâneas. Nós vamos passar por problemas, por lutas, por dificuldades. Mas, meus irmãos, nós vemos aqui o que o apóstolo Pedro ele nos alerta também de que nesse mundo nós passaríamos por dificuldades, por aflições, por problemas. Nosso Senhor Jesus Cristo também disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, assim como eu venci o mundo, vocês também vencerão. Esse mundo crente passa sim por problemas, por dificuldades. Mas nós temos atualmente os falsos mestres na televisão, nos meios de comunicação, nas redes sociais, difundindo uma teologia mentirosa, propagando mentiras, dizendo que a vida do crente é só vitória, é só vitória. Não! A vida do crente não é só vitória, a vida do crente tem problemas, tem dificuldades.
Esses são os mentirosos que nós encontramos por aí. E eles vão prestar conta ao Senhor por todas essas mentiras que eles espalham. Porque no mundo o crente tem aflições, tem problemas, tem dificuldades. Mas essas provações que nós passamos, elas não são sem razão. Elas têm um propósito. E o propósito é nos forjar, é nos tornar cada dia mais parecidos e semelhantes ao nosso Redentor. Por isso, meus irmãos, ao passardes por problemas, por dificuldades, lembre-se que vocês estão sendo purificados pelo Senhor. Vocês estão sendo forjados por Ele. Para que vocês se tornem cristãos cada vez melhores para a honra e glória dEle. E aí eu acho belíssima essa metáfora que Pedro saca, então. Ele usa duas metáforas, a do ouro e a da fornalha. E ele fala assim, olha, sabemos que o ouro, quando ele vai passando pela fornalha, ele vai sendo purificado pelo ourives. E Pedro, então, traz essa imagem para a gente. Porque o ouro, ele é um metal precioso. Mas quando olhamos o relógio, os nossos relógios, nossas alianças, nossas correntes, a gente já vê o ouro ali já purificado, já num formato já belo. Mas quando ele é encontrado no seu estado bruto, ele vem cheio de impurezas. E aí quando ele passa pela fornalha, ele é derretido, então as suas impurezas então vão surgindo ali. E o ourives então vai purificando, vai tirando toda aquela impureza do ouro. Pedro está mostrando que é isso que Deus faz com o seu povo. À medida que o seu povo vai passando por dificuldade, por problema, por situações adversas, o Senhor vai nos purificando. O Senhor vai tirando tudo aquilo que é desagradável a Ele e vai nos moldando cada dia mais. Essa a imagem que Pedro tenta passar aqui para nós e que tentou passar para aqueles irmãos daquela época, que na fornalha, assim como o ouro é purificado, o crente também, quando está na fornalha da prova, da angústia, da dificuldade, ele é purificado. Ele é purificado. E eu trago um comentário de Richard Sibbes, homem de Deus, que ele diz assim: Deus não promete imunidade às cruzes. Ele diz para nós, Deus não promete imunidade às cruzes da vida. Às dificuldades da vida, Deus não promete imunidade. Porque nós passamos por esses problemas de dificuldade, de aflição, porque Deus, na sua perfeita sabedoria, usa essas provações para lapidar o seu povo, para lapidar a sua igreja. Quando nós olhamos para o salmista, Salmo 119, verso 71, ele vai dizer: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. O salmista entendia justamente isso aqui que Pedro estava falando para aqueles irmãos, e que as dificuldades vêm na vida, na nossa vida. Ela vem para nos purificar, para que muitas vezes a gente aprenda a viver da maneira que agrade ao Senhor, que glorifica a Ele. Mas eu queria lembrar os irmãos que provações que nós passamos, dificuldades, elas são diferentes das tentações. Porque o texto no original vai utilizar uma palavra igual, peraismos, no grego, vai usar tanto para a provação quanto para a tentação. Mas há uma diferença entre a tentação e a provação. A tentação, nós somos submetidos a ela. E nós somos submetidos pela nossa própria cobiça. O texto de Tiago vai deixar isso bem claro. Que nós somos atraídos pela nossa própria cobiça. E a tentação vem com o intuito de nos destruir, de nos derrubar. Mas, diferentemente, as provações vêm na vida do cristão para que ele possa ser aprovado pelo Senhor.
para que ele seja purificado pelo Senhor. Esse é o intuito da provação. Então, quando passarmos pelas provações, nós precisamos nos lembrar de duas coisas. Para que nós nos alegremos, de que nós somos regenerados e de que nós somos purificados por ela. E aí a gente conclui dizendo que o sofrimento está para o seu caráter, assim como o fogo está para o ouro. O sofrimento está para o seu caráter, assim como o fogo está para o ouro. Diante disso, meus irmãos, eu quero trazer algumas lições para nós. Quero dizer que relatos de alguma enfermidade na sua vida ou na vida de alguém que você ama vai chegar. Problemas familiares e dificuldades nós vamos enfrentar. Eles são inevitáveis. Eles vão bater a nossa porta em qualquer momento. Mas lembre-se que nós fomos regenerados e nós merecíamos o pior de todos os sofrimentos. Nós merecíamos o inferno. Mas pela graça de Deus, Ele nos regenerou. E Ele nos salvou desse sofrimento terrível. O que é o nosso sofrimento? Diante disso que Cristo fez por nós. Nos regenerando e nos salvando de um sofrimento eterno. Aqui nessa terra, como o próprio apóstolo coloca, nós vamos passar por sofrimento em alguns momentos. Mas pela regeneração do Senhor, se não fosse o Senhor que nos tivesse regenerado, nós iríamos sofrer eternamente, padecer eternamente. Mas graciosamente o Senhor nos regenerou. Por essa regeneração, meus irmãos, nós devemos nos alegrar quando as provações chegarem sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Mas a segunda lição que nós podemos extrair é que quando o sofrimento ele bate a nossa porta, surge as nossas impurezas, surgem os nossos problemas como covardia, como mentiras, como amargura, como remorso, como ódio. Todos esses sentimentos, no meio da aflição, eles vão surgindo. E Deus, como ourives, vai arrancando de você todas essas mazelas que nós carregamos. O Senhor, Ele vai nos purificando, meus irmãos, na nossa caminhada. Vai nos forjando, para que nos tornemos pessoas cada vez melhores, mais fortes e mais empáticas. Por isso, não se desespere quando o sofrimento vier. Lembre-se dessas verdades aqui que o apóstolo Pedro, ele traz para nós. Eu iniciei esta mensagem falando para vocês que o sofrimento ele é inevitável e está para todos os lados. Não tem como evitar. Mas lembre-se, você foi regenerado, você foi salvo, e você agora tem uma viva esperança e uma herança eterna. Além do mais, lembre-se de uma coisa, em meio aos sofrimentos, Deus está caminhando com você, no meio da fornalha, no meio da prova, e Ele está forjando o seu caráter, para que você traga cada vez mais honra e glória ao nome dEle. Curve sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Deus, nós fomos exortados pela Tua palavra. Em meio aos sofrimentos e às dificuldades da vida, que muitas vezes vão nos fazer chorar, vão nos fazer ficar tristes, amedrontados. Em meio a essas situações, ó Deus, adversas, nós somos lembrados pela Tua palavra que nós devemos nos alegrar. E nós devemos nos alegrar pelo fato de que o Senhor nos regenerou, de que o Senhor nos salvou,
de que porque o Senhor nos salvou agora, nós temos uma esperança pelo qual viver nesse mundo, que nós temos agora uma herança eterna, Senhor. E Deus, obrigado, Deus, porque em meio às provações da vida, o Senhor tem nos purificado, tem nos tornado cada vez mais pessoas melhores, para a honra e glória do Teu santo nome. Por isso, ó Deus, em meio às provações da vida que nós enfrentamos, ou que iremos enfrentar, ó Deus, dai-nos a certeza de que o Senhor está trabalhando em nós, Deus, que o Senhor está conosco, cuidando do seu povo em todo o tempo. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Senhor, aplique ela aos nossos corações nessa manhã. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe.